Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e no texto de 1 Tessalonicenses 2,12, Paulo fala assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância de viver de modo digno. Gostaria então de refletir hoje rapidamente sobre esse texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 2,12, sobre a questão de viver de modo digno do Evangelho, de modo digno do reino de Deus. E essa questão é tão importante que Paulo aqui nesse texto, ele diz que ele exortou, que ele consolou, que ele admoestou aos irmãos daquela igreja para que vivam de modo digno. A palavrinha grega aqui para digno é axios, que é apropriadamente. Então podemos entender que nós devemos viver de modo apropriado à condição de filhos de Deus que fomos alçados quando confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E depois disso nós ganhamos alguns títulos que eu irei citar aqui na sequência desta meditação. Mas primeiro, quando pensamos na questão de dignidade, é importante que a gente reflita sobre a nossa condição primária, sem Deus, da nossa indignidade. É muito interessante que quando estudamos a antropologia, no viés do humanismo, ela vai dizer que nós somos seres bons, somos seres capazes, somos seres autossuficientes. O humanismo renascentista alçou o homem como o padrão de todas as coisas e a nossa racionalidade era suficiente para que nós conhecêssemos todas as coisas. Mas quando nós vamos estudar a antropologia no viés bíblico, nós vemos que o homem não é nada disso. E uma palavra, então, que designa a nossa condição sem Deus é a questão de indignidade, a condição de indignos que somos na nossa natureza humana e pecaminosa sem Cristo. Vamos lembrar ali, aqui em Mateus, João Batista, quando se encontra com Jesus, ou falando em relação a Jesus, João Batista se declara que ele não é digno nem de desatar as correias das sandálias de Jesus. O centurião, lá em Mateus 8, quando vai procurar Jesus para pedir que Jesus cure o seu criado, Jesus então se dispõe a ir na casa daquele centurião romano, ele vai dizer que ele não era digno de que Jesus fosse à sua casa. E é muito interessante que aquele centurião foi buscar Jesus para curar o seu criado. E mesmo assim ele se viu alguém indigno de que Jesus entrasse na sua casa. E o próprio Paulo, em Coríntios 15, ele vai dizer que ele é um apóstolo, mas que ele nem merecia ser chamado de apóstolo, ele não era digno deste título, porque ele mesmo havia perseguido a igreja de Deus. Então, na nossa condição primária, humana, sem Deus, sem Cristo, nós somos indignos. Esta é a primeira fotografia. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós também devemos lembrar que então, um dia nós nos encontramos com Jesus, ou antes, Jesus nos encontrou, e o Espírito Santo nos revelou o Evangelho da salvação, e nós declaramos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, vida nova, novo nascimento, novas perspectivas, novas esperanças e novo padrão de vida,
novo padrão de conduta moral e de busca pela santificação através da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então, a partir daí, nós devemos buscar viver de um modo digno. E aí é interessante que quando nós somos alcançados por Cristo, nós ganhamos outros títulos. Por exemplo, somos chamados filhos de Deus, somos chamados discípulos de Cristo, aqueles que de fato seguem ao Senhor Jesus e buscam viver a vida como ele viveu, como ele ensinou, conforme a sua vontade. Nós somos chamados na Bíblia de embaixadores do reino de Cristo, e o embaixador é aquele que é originário de uma outra pátria e vive em outro local, em outra pátria, vivendo os valores do seu reino. 1 Pedro 2,9 vai nos chamar de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja que quando nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, nós ganhamos nova identidade em Cristo, recebemos novos títulos em Cristo. E então nós devemos buscar viver uma vida digna desses títulos que recebemos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aí nós vamos ver lá em Efésios capítulo 4, então Paulo novamente nos chamando a uma vida digna. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, como é viver uma vida de modo digno? E aqui ele vai dar alguns exemplos no verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É muito interessante que aqui o modo de vida digno que nós devemos viver, a maneira como devemos viver, são sempre coisas que são contrárias à nossa natureza pecaminosa. Note aqui, viver de forma humilde, a nossa natureza primária, pecaminosa, natural, não tem nada de humildade. Nós somos, por natureza, vaidosos, orgulhosos, presunçosos. E a Bíblia diz que o nosso coração, a nossa justiça é como trapos de imundície, que o nosso coração é enganoso. Mas aqui, para que eu possa viver de modo digno de ser chamado filho de Deus, discípulo de Cristo, embaixador do reino, eu devo viver de modo humilde e com mansidão, que não é algo natural na maioria de nós, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui é a importância que Paulo nos traz aqui, o conselho de suportar uns aos outros, porque de fato não é fácil para mim e para você nos suportarmos mutuamente, dada as nossas diferenças, mas lembrar que aquilo que temos em comum é muito maior e muito mais profundo do que as nossas naturezas, do que a nossa natureza. E o verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Note aqui que Paulo vai dizer que nós devemos nos esforçar diligentemente, com todo cuidado, para manter, para preservar a unidade no Espírito. Porque de fato não é algo que é natural na minha vida e talvez na tua vida. Então, para viver de modo digno, deve haver todo um esforço nosso, que obviamente é a nossa busca por viver essas características sob o poder do Espírito Santo. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, Paulo vai falar assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E lá no final do versículo ele vai falar que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muito interessante essa questão de lutar juntos
com os nossos irmãos pela fé evangélica. Aqui não só no aspecto apologético, racional, de defender a fé de forma bíblica, racional, teológica, mas eu creio que muito mais defender a fé evangélica por meio da nossa vida prática, da maneira como vivemos perante os nossos amigos, perante as pessoas que não conhecem a Deus, para que quando nós formos pregar o evangelho, as pessoas verem coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Eu sempre digo que é muito mais difícil viver o evangelho do que pregar o evangelho. E, finalmente, em Colossenses, capítulo 1, no verso 10, Paulo vai repetir assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É muito interessante que a questão de viver de modo digno é uma condição que vai fazer com que nós agrademos a Deus em tudo. E Paulo vai dizer aqui que então nós iremos frutificar em toda boa obra e iremos crescer no pleno conhecimento de Deus. Então eu quero concluir essa reflexão lembrando que essa questão de viver de modo digno do Senhor não é uma opção que eu tenho e que você tem. É uma ordenança de Deus. O apóstolo Paulo é muito claro e enfático em dizer da importância de viver desta maneira para que eu possa ser de fato coerente com os títulos que Deus me concedeu por meio de Cristo. O título de filho, de discípulo, de embaixador. E saber que quando eu não vivo de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho que eu conheço, eu vou ali colocar em risco a doutrina, colocar em risco o nome de Deus e fazer com que o nome de Deus seja blasfemado entre aqueles que não conhecem a Deus. Por isso, o grande desafio aqui que eu quero deixar para mim, para você, é para que nós cada dia mais persigamos este objetivo de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então que esse seja o teu desafio hoje, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.